Olá, queridos amigos do Centro Espírita Miguel, você que nos assiste pelo nosso canal do YouTube no Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião pública de sexta-feira. Nós estamos aqui trazendo para vocês mais uma vez a informação de que a partir de 10 de janeiro estaremos também retomando essa reunião no formato presencial na nossa casa. Então ela continuará sendo apresentada de forma digital, mas nós teremos também no formato presencial. Hoje, dia 3 de janeiro, primeira reunião de 2025, nós teremos como convidado Eduardo Henrique, que é da Agremiação Espírita Francisco de Paula, ele que nos trará o tema, deixa eu ver aqui, Jesus, luz do mundo. Que a gente possa então se reunir em torno desse tema para celebrar esse ano que se inicia, cheios de esperanças e bons votos. Um abraço a todos, fiquemos então com a nossa página de abertura e em seguida teremos a prece. Do livro Fonte Viva, do médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 105, Sois a luz. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina, e a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetrarmos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exultou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Graças a Deus, graças a Jesus. Senhor, estamos aqui, estamos todos aqui, encarnados e desencarnados, Senhor, para mais uma noite de reunião, de reflexão, em cima da palestra que nós ouviremos essa noite, com um tema tão específico, Senhor, que com certeza nos auxiliará cada vez mais no nosso fortalecimento em seguir a Ti, através de tudo que vamos ouvir essa noite. Por isso, Senhor, estamos aqui, Te pedindo Teu amparo, a Tua luz, a Tua direção,
assim como de Miguel, de Catuíte, que são os guias espirituais desta casa que nos ampara, para pedir a permissão para iniciarmos mais uma palestra da noite de hoje, da nossa reunião pública de sexta-feira. Que a tua paz esteja conosco, iluminando e amparando ao companheiro que vai estar trazendo suas reflexões. Que assim seja, Senhor, graças a Deus, graças a Jesus. Alô, companheiros, é com grande alegria que nós voltamos a fazer mais um estudo doutrinário na Casa Espírita. Hoje nós vamos estudar o tema Jesus, Luz do Mundo. E já iniciamos com essa imagem, é uma imagem muito significativa, porque todas as vezes, isso eu posso falar assim por mim, todas as vezes que nós tivermos uma imagem em que aparecer a luz do sol, que nós tenhamos o hábito de identificar, de entender que a luz do sol significa para nós como uma metáfora, como uma alegoria, significa a presença de Jesus nas nossas vidas. Nós nos lembramos de um estudo que fizemos de um centro espírita em Rio das Ostras, que tivemos a oportunidade de, como nessa imagem, trazer uma imagem do sol, e me lembro de um comentário que foi feito por uma jovem, posteriormente para a evangelizadora, e ela dizia assim, me mandou uma mensagem dizendo que a jovem falou com ela: todas as vezes que eu vejo o sol ao amanhecer, eu me lembro de Jesus. E é justamente essa que é a ideia que a gente está querendo trazer dentro desse estudo. Porque quando a gente diz Jesus, luz do mundo, para nós é a mesmíssima importância da luz do sol. A gente lembra que quando alguns estudiosos falam a respeito da luz do sol, ela é fundamental para a nossa vida, para a vida de todos os seres vivos. Se porventura não houvesse o sol, não haveria vida no nosso planeta. E para a gente poder dar um embasamento para esse estudo, nós vamos retornar à história e vamos retornar, logicamente, também à questão da geografia, lá da Palestina, nos tempos de Jesus. Esse mapa é um mapa do século XVII, mas é um mapa muito rico, porque ele mostra para a gente aqui assim ao sul, ele mostra o Mar Morto, o Rio Jordão em destaque. Aqui em cima nós temos o Mar da Galileia, o Mar de Genezaré ou Tiberíades, como queiram, e aqui essa é a região que nós estamos marcando aqui, delimitando no mapa, que é a região que fica aqui ao ocidente, nessa parte ocidental do Mar de Tiberíades, aqui o Mar Mediterrâneo. Quando você pega essa região aqui assim, a gente usando o celular, como é que a gente faz? A gente faz assim com a mão, para poder fazer o zoom. E quando a gente faz o zoom nessa região, a gente vai encontrar vários lugarejos, várias cidades muito importantes dentro da história bíblica, dentro da história do Novo Testamento. Nós temos aqui ao sul Gadara, nós temos Cafarnaum, lugar de moradia de Pedro, Betsaída, várias vezes foi falado a respeito de Betsaída dentro do Novo Testamento. Nós temos Magdala, de Maria de Magdala, Genezaré, Emaús, do encontro de Jesus depois ressuscitado com os discípulos. Nós temos o Monte Tabor, o local da transfiguração. Nós temos Nazaré e aqui ao norte de Nazaré nós temos Caná da Galileia. Essa região toda aqui era chamada da região da Galileia, região em que tem muita importância para nós, não apenas como
Maria de Nazaré, Jesus de Nazaré, como também se falava Jesus da Galileia. Então, essa é a informação importante para a gente. Esse é o lugar onde nós vamos começar o estudo e a gente está abordando Jesus, luz do mundo. Por que isso? Porque quando a gente faz um estudo, muitas das vezes a orientação que é dada para o palestrante é que ele fale a respeito do que vai dizer, ele depois fala o que está querendo dizer e depois ele fala o que disse. E Jesus, como nosso mestre, como nosso guia, como nosso modelo, ele faz exatamente isso. É exatamente isso que faz parte da história de Jesus. Nós vamos anotar aqui como muito importante para a gente poder perceber a importância dele enquanto luz do mundo. A gente vai anotar o evento da boda de Caná, e para a gente poder estudar a boda de Caná, nós trouxemos algumas informações desse belíssimo livro chamado Quando Voltar a Primavera. É um livro de autoria de Amélia Rodrigues e psicografia de Divaldo Pereira Franco. Essa capa é a capa antiga do livro, mas esse livro é muito interessante porque num dos capítulos, né, dependendo da edição, pode estar numerado ou não numerado, mas logo no início, o 4º capítulo diz As Núpcias em Caná. Amélia Rodrigues é uma autora assim espetacular. Para quem já leu, né, já deve ter aproveitado, já deve ter se deliciado com essa técnica que ela tem, em que ela faz, primeiro ela vai contando, ela vai nos posicionando, ela vai dando ideia de cada um dos eventos, de cada uma das coisas que vão acontecendo dentro da história. Ela vai pintando um quadro como que nos colocando dentro da cena. É como se a gente estivesse lá dentro da cena, vivendo aquele momento. E dentro dessa situação, é muito interessante a gente perceber que quando está no meio da festa, no meio da festividade de bodas, um servo vai procurar Maria para falar para ela que tinha acabado o vinho. Isso é uma coisa muito interessante porque mostra, logicamente, uma intimidade total de Maria com os donos da casa. Porque, obviamente, né, se ela está sendo procurada por um servo para tratar de determinado assunto a respeito da falta de vinho, isso significa que ela não apenas possui uma intimidade com as pessoas da casa, como também possui, obviamente, ascendência sobre os servos que estavam executando as tarefas. Então é interessante a gente ver isso. O que ela faz? Ela chama Jesus. Essa descrição faz parte de Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 12. E quando Jesus chega para conversar com ela, o diálogo trazido por Amélia Rodrigues é um diálogo assim extremamente rico, extremamente interessante. E para ela solucionar a situação, ela diz para o servo: fazei tudo que ele vos disser. E aí, a partir daí, vem aquele primeiro evento, né, o primeiro evento de ensino que Jesus começa, né, trazer os ensinos para nós, de 30 a 33 anos, de 30 a 33 da era cristã. E ele traz para a gente essas informações, e aí essa importância da gente pegar esse estudo que está aqui, porque nós queremos frisar, deixar muito claro, né, dentro da nossa cabeça, que a gente não deve ouvir o Evangelho de uma maneira literal, de uma maneira linear. Diga-se de passagem, essa situação, esse aconselhamento, se quiserem ouvir dessa forma, vale também para estudos que a gente pega de Amélia Rodrigues, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles. Em vários momentos, esses espíritos superiores, e isso a gente vê demais dentro do Evangelho, a gente vai pegar o que está sendo escrito, o que está sendo descrito, e não vai analisar de maneira literal, de acordo com o que está sendo colocado. Nesse caso aqui específico, fazei tudo que ele vos disser. Eu frisei o tudo, porque tudo é tudo. E o ele é Jesus. Então, para a gente poder modificar o nosso ponto de vista, como se Maria estivesse dizendo simplesmente para o servo, e nós olhemos essa mensagem
como sendo Maria falando com cada um de nós, com cada uma das pessoas da humanidade, dizendo assim: ei, vocês, habitantes do planeta Terra, não importando qual seja a religião de vocês, não importando qual seja a nacionalidade, se nós no planeta Terra queremos ter felicidade, nós precisamos seguir tudo o que Jesus nos diz, tudo o que Jesus nos ensina. Não é à toa que quando a gente pega informações de ética e de moral de outras religiões, quaisquer que sejam, né, se a gente for dentro do islamismo, né, os muçulmanos, quando você pega lá no Alcorão, a gente vai ver, inclusive, a gente tem um capítulo no Alcorão falando de Maria. O Alcorão fala muito mais de Maria do que o próprio cristianismo fala. Para a gente poder ter ideia da importância desses ensinos que Jesus traz para a gente. Em todas as religiões, esses princípios de ética e moral que Jesus traz para nós, eles se encaixam de maneira perfeita. Se a gente chegar, por exemplo, e ouvir, né, Madre Teresa de Calcutá em algum discurso, a gente ouve e fala assim: nossa, Madre Teresa de Calcutá, né, com toda certeza cristã, com toda certeza, chega até o extremo de achar que ela é espírita, porque dentro da doutrina espírita, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a gente aprende que cristianismo e espiritismo são a mesmíssima coisa. Tá? Eles vão trazer para a gente exatamente o mesmo elenco, o mesmo conjunto de ensinamentos para o nosso dia a dia. E quando a gente pega, então, esses ensinos, não é para a gente ler de maneira literal, né? Por exemplo, se alguém chega para a gente dentro de um texto e fala para a gente que é necessário acordar, não é simplesmente acordar no sentido de despertar, mas é também acordar no que diz respeito de entrar em acordo com as leis de Deus. Se alguém chega para a gente e fala a respeito de nós procedermos, né, de seguirmos Jesus, não é seguir Jesus fisicamente, caminhando atrás de Jesus, é seguir os ensinos que Jesus traz. E por aí vai. Em vários momentos a gente vai ver esse tipo de interpretação, esse tipo de modelo de interpretação. E a gente queria dizer o seguinte, que quando a gente pega a respeito desse assunto, né, de Jesus, luz do mundo, a gente pega são vários os textos que a gente encontra dentro daqueles livros de apoio da série evangélica, né? Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, Ceifa de Luz. Qualquer um desses livros, a gente vai ver assim com uma enorme repetição conceitos que dizem respeito a esse exemplo que Jesus serve para nós como sendo a luz do mundo. E uma das coisas mais interessantes, né, por exemplo, uma das mensagens que a gente selecionou é uma mensagem do livro Fonte Viva, e a gente sempre fala assim, vale a pena a pessoa ler, se possível, ler completamente, pegar e ler essas mensagens, né? Quem tiver o livro depois em casa, se tiver baixar pela internet, vale a pena ler cada um desses capítulos, cada um dos livros que a gente vai citar e os capítulos que a gente vai citar no estudo que a gente vai abordar nesse momento. Então, Fonte Viva, capítulo 148, que tem o título Herdeiro do Pai, lá no parágrafo 6, está dizendo assim para a gente: os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. O que ele está falando para a gente? Que Jesus é esse nosso modelo, Jesus é a luz do mundo, e ele vai servir para nós dentro dessa nossa construção do ser novo, do homem novo. Lembrando para a gente as questões das reencarnações sucessivas. Lembrando para a gente que todas as coisas que aconteceram no passado, nós temos uma responsabilidade ligada a esse passado. Diga-se de passagem, porque muitas das vezes, né, com toda certeza, nós já estivemos reencarnados em períodos passados. Claro que a gente não vai aqui, né, precisar, dizendo assim, eu estava presente na época de Jesus, eu estava presente nessa determinada época, mas com toda certeza, pelo princípio das reencarnações sucessivas, nós precisamos nos lembrar
que as responsabilidades das coisas do passado, elas muitas das vezes cabem a cada um de nós por conta das reencarnações sucessivas. Por exemplo, se a gente passa hoje por determinadas dificuldades, pelos estudos que a gente tem dentro do Livro dos Espíritos, questões 258, 259, que fala da gente do planejamento da reencarnação, pelo estudo que a gente tem, dizendo da resposta que eles dão dentro dessas perguntas, dizendo que nós escolhemos o gênero das provas que nós vamos viver, fica muito claro que essa construção de si mesmo, ela vai se dar por intermédio justamente desse planejamento que a gente vai fazer. E aí, planejando a nossa reencarnação, planejando a continuidade das nossas vidas, entendendo que a vida continua, seja encarnado, previsto dentro da questão 132 do Livro dos Espíritos, seja as nossas responsabilidades como desencarnados, previstas na questão 558 do Livro dos Espíritos, nós sempre vamos ter que usar os ensinos de Jesus para a construção desse homem novo, para a nossa reforma interior, para a nossa transformação, como dito inclusive dentro do Evangelho. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em dominar as suas más inclinações. Continuando o estudo, a gente vai para um outro momento dentro do Evangelho, e aí a gente vai no Evangelho na parte final. Então, como nós dissemos agora há pouco, a técnica do palestrante, a gente fala do início, agora nós vamos falar da parte final. Último versículo, último capítulo do Evangelho de Mateus. Qual não é a nossa surpresa quando nós trouxemos uma imagem em que Jesus está conversando com uma garotinha, e aí continua valendo da mesma forma. Quem é essa criança? Essa criança somos cada um de nós. Jesus trazendo o Evangelho para cada um de nós como roteiro das nossas vidas. E é isso que ele fala para nós, dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Só nessa frase a gente já tem duas palavras que nós devemos considerar. Guardar. Guardar não é guardar no sentido de armazenar. Guardar é guardar no sentido que nós precisamos aprender o que Jesus nos ensina e nós precisamos apreender o que Jesus nos ensina. E não é só aprender, não é só apreender. Nós vamos ter a retenção dessas informações dentro de nós para nós usarmos no dia a dia, dando exemplos dessa nossa transformação. Quando ele continua a mensagem, ele diz também a respeito do tenho mandado. Claro, ele não manda, não é mandado no sentido de mandar. É mandar no sentido de enviar. É mandar no sentido de trazer a informação. É a mesma coisa como se ele tivesse dito para a gente assim, ensinando-os a guardar, a reter todas as coisas que eu vos tenho dito. É a mesmíssima coisa, é esse o sentido que ele está dizendo nesse momento. E aí depois dá uma notícia maravilhosa para cada um de nós, que nos enche de esperanças, que nos enche de fé, de convicção de que nós não estamos sozinhos. Porque ele diz assim, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E termina com um amém, que quer dizer o assim seja. O estudo continua no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 3 a 11. É o capítulo, e os versículos, obviamente, que vão tratar a respeito da mulher adúltera. Para que a gente está querendo pegar essa mensagem da mulher adúltera? Para a gente poder entender que nós não devemos, mesmo estudando todas as situações e tudo que a gente está falando dentro desse estudo, o objetivo, obviamente, não é que a gente faça julgamentos em cima dos nossos irmãos em humanidade. Em momento nenhum é essa a nossa intenção. Mas, quando a gente vai e olha a mulher adúltera, João capítulo 8, versículos 3 a 11, e a gente vê que aqueles irmãos fariseus que estavam fazendo todos aqueles julgamentos, e aí Jesus diz, aquele que estiver sem pecados,
atire a primeira pedra. Os diálogos que se sucederão sempre vão tentar trazer para os nossos companheiros fariseus, e aí no caso a gente já faz aquela leitura de maneira diferenciada, né? Ou seja, é um diálogo que vai ser dito para cada um de nós também, tá? Para cada um de nós, pessoas encarnadas, cada uma das pessoas da humanidade terrestre. E aí ele vai continuar esse diálogo no versículo 12 do capítulo 8 do Evangelho de João, que é o local onde a gente encontra no Novo Testamento aquela informação: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Foi daqui que a gente tirou esse texto, foi daqui que a gente tirou essa reflexão e o tema do estudo que a gente está fazendo nesse momento. Metáfora para o nosso dia a dia. Todas as vezes que a gente olha o sol, a gente está vendo Jesus. Quem são essas nuvens negras da imagem? As nuvens negras são as nuvens que fazem, são os problemas, as dificuldades, os tropeços do caminho, as críticas, tudo que acontece que fazem com que a luz do sol não chegue até nós, tá? Que dificultam a chegada da luz do sol, dos ensinamentos de Jesus até nós. Mas, sobretudo, dentro dessa imagem, eu queria destacar para o seguinte, que nós temos um outro elemento muito interessante nessa imagem, que são justamente os girassóis. E esses girassóis que estão aqui, eu queria trazer para a gente uma reflexão bastante interessante, porque o girassol ele tem a característica de se virar na direção da luz do sol. E se vocês observarem essa imagem, vocês vão perceber que os girassóis não estão voltados para Jesus, eles não estão voltados para o sol, eles estão contrários ao sol. Então, quando eu olhei essa imagem, eu fiquei pensando assim, é como se isso daqui fosse uma metáfora com relação da humanidade terrestre. Quanto à humanidade terrestre, não é com a humanidade terrestre no século onde nós estamos vivendo, não é do ano 2021, tá? É como a humanidade terrestre numa visão global. Porque quando a gente para observar, né, as três revelações que foram feitas para o Ocidente, a gente tem e observa a primeira revelação, né, que foi Moisés, a segunda revelação, que foi Jesus, e a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Quando a gente analisa essas três revelações no tempo, só para a gente poder pensar assim rapidamente, a gente vai olhar assim, que trouxe a primeira revelação para Moisés, e Moisés, em Deuteronômio, ensina a lei em que diz amar a Deus. E dentro de Levítico, a gente vai aprender de Moisés trazendo para a gente amar ao próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo já foi trazido para a gente lá no tempo da primeira revelação, que foi no tempo de Moisés. Qual a resposta da humanidade para esse ensinamento? Nós tivemos Império Assírio, Império Babilônico, não estou aqui preocupado com sequência de datas, tá? Só estou citando, tá? Império Assírio, Império Babilônico, Império Persa, Império Macedônico, Ptolomeus, Seleucidas, Império Romano, ou seja, uma quantidade interminável de guerras, matança e desrespeitos. Essa que é a grande realidade. O que Jesus traz para a gente, né? Ele vem pessoalmente, traz para a gente, de 30 a 33 da era cristã, traz para a gente um monte de novos ensinamentos, tá? Em que ele diz, não venho derrogar a lei continua sendo a lei de amor. Quando pega aquele primeiro e segundo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, ele ensina para a gente, todos os demais mandamentos são consequência desse mandamento. Quem ama a Deus tem que amar o próximo. Quem ama o próximo tem que amar a Deus. É assim que funciona. Só que a humanidade, mostrando claramente exatamente essa ideia da imagem que a gente trouxe aqui, a humanidade faz o quê? Ao invés dela responder para Jesus o respeito, o amor, o carinho, a fraternidade, ela responde com inquisições, com cruzadas
com desrespeito, com guerras, com domínios, com governo temporal da igreja, e poder temporal da igreja, e por aí vai. Tá? Parece até que é só notícia ruim. Jesus vem no Espiritismo, como diz lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, e diz assim: venho, aqui na terceira revelação, como outrora veio para os transviados irmãos da casa de Israel. Então é isso que ele está fazendo. Está voltando para ensinar pela terceira vez a lei do amor. E aí o que a humanidade devolve? Devolve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnã, Coreia e por aí vai, tá? Iraque e por aí vai. Até o ponto que a gente está atualmente com o Afeganistão, né, um barril de pólvora, né, dentro do nosso planeta. A humanidade parece que não está conseguindo entender essa mensagem que Jesus traz para a gente e parece que não consegue, né, se tornar, não consegue se volver, né, mudar o foco. Ao invés de ficar contra o que Jesus ensina, ao invés de ficar de costas para o que Jesus ensina, a humanidade parece que não está conseguindo ainda se transformar. Aí a gente pega e fala assim, talvez por conta de coisas como essa que venha uma Covid, para a gente começar a dar valor ao abraço, dar valor ao parente, dar valor aos amigos e por aí vai. São ensinamentos que nós mesmos pedimos passar para poder ver se a gente consegue aprender essas mensagens que chegam a cada um de nós. Dentro dessa transformação necessária, a gente entende de maneira muito clara que a gente precisa servir, a gente precisa aprender a amar os nossos semelhantes. E aí nós vamos no livro Fonte Viva, ainda no capítulo 148, lá dentro do que tem o título O Herdeiro do Pai, agora no parágrafo 12, e a gente retirou a seguinte frase: compete a nós, outros, partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e a cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna. O que eu fiquei pensando quando eu ouvi isso? Eu fiquei pensando nessa postura daqui. Fiquei pensando na postura daquela pessoa que tem olhos de ver, que tem ouvidos de ouvir, que vai, né, buscar, né, prestar atenção nos menores sinais de depressão, de dificuldades, para a gente poder ter o diálogo fraterno com nossos irmãos. Se não conseguirmos o diálogo fraterno por intermédio da tarefa do Centro Espírita, que a gente possa chamar para a gente essa responsabilidade de amparar, de conversar, porque às vezes a gente precisa entender, quando a gente fala assim, diálogo fraterno, às vezes o diálogo fraterno ele se dá por intermédio de simplesmente a pessoa chegar e ficar sentada ao lado da outra, ficar na internet ligado com a outra pessoa, conectado com a outra pessoa, né, pelo telefone, pelo WhatsApp, por qualquer tipo de meio que seja eletrônico, tá? Não, estamos em época de pandemia, então às vezes a gente não vai conseguir estar pessoalmente ao lado da pessoa, mas que a gente possa se aproximar da pessoa, mostrando a ela que ela não está desamparada, mostrando a ela que ela não está sozinha. Então esse é talvez um dos principais serviços que a gente pode, né, ter de comportamento dentro desse ensinamento de Jesus, luz do mundo. Essa luz que ilumina os nossos caminhos, mas que serve para iluminar os nossos caminhos, mas que serve também para que nós utilizemos essa luz para iluminar o caminho dos nossos irmãos em humanidade. Quando a gente vai lá no capítulo 128 do livro Pão Nosso, que tem o título É Porque Ignoram, lá no parágrafo 10, a gente tem escrito assim: é necessário esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Então, para a gente poder fazer assim, exatamente como esses 3 exemplos que a gente deu aqui, que a gente vai comentar com vocês. Por exemplo, Chico Xavier. Eu trouxe para a gente aquele evento da linha do trem. É uma história muito interessante. Um companheiro estava tendo uma reunião lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga e
um companheiro, quando a gente pega o mapa, né, de Uberaba, a gente vê que o centro está aqui assim, a linha do trem está pertinho. Tem um viaduto passando por cima da linha do trem. Conta a história, né, da biografia dele, que ele estava numa reunião na casa espírita, e aí um companheiro deficiente visual, cego, tenta, né, passar pelo viaduto e cai do viaduto. Ocorre um acidente. As pessoas foram chamar o Chico Xavier. O que ele fez? Ele parou a reunião e foi atender o companheiro. É interessante a gente perceber que naquela história ele não para só a reunião. Tá? Claro que a reunião vai continuar sem a presença dele, mas ele vai atender o companheiro e, mais do que isso, ele abre mão de muitas das vezes do seu própria situação de lazer, de descanso, né? Ele não tinha lazer, praticamente trabalhava o tempo todo, mas ele fica o tempo todo com aquele companheiro cego. E aí, depois, quando ele vai, né, requer, né, o cuidado diário com aquele companheiro que foi acidentado, é interessante que ele faz uma campanha, né, uma divulgação pedindo ajuda. E ninguém vai ajudar senão 2 prostitutas. Parece até que é o cristianismo vivendo dentro do nosso dia a dia. Quando Jesus chega em determinado momento para os fariseus e diz para os fariseus: pois as prostitutas irão anteceder vocês no reino dos céus. Para quê? Para a gente desmontar das nossas vidas o julgamento aos nossos irmãos que passam por outras situações, que têm outras situações, né? E entender que, às vezes, esses irmãos têm um comportamento muito mais evangélico do que cada um de nós. É isso que a gente precisa entender, né? Claro que dentro do andamento daquela situação, chegou um determinado momento que, né, que elas até se transformaram, uma passou a ser enfermeira, elas, né, mudaram o foco das suas vidas, transformando-se por intermédio da caridade. A mesma situação, a gente vê essa situação de exemplo, de condução da própria vida, de acordo com os exemplos e dos ensinamentos de Jesus, quando Gandhi conta a biografia dele, né, que ele foi consultado por uma irmã, né? Ela chega para uma irmã chega para ele, melhor dizendo, e fala para ele assim: Gandhi, eu queria ver uma situação porque meu filho está comendo muita bala. O que eu devo dizer a ele? Aí o Gandhi parou, olhou e disse assim: então faz uma coisa, eu gostaria que você voltasse daqui a 30 dias para eu poder dizer a você o que você deve fazer. Pois assim foi feito. Um mês depois ela voltou e pergunta a mesma coisa para ele. E aí ele disse assim: basta você dizer para ele para parar de comer bala. Ela olhou, né, tomou um susto, né, e falou para ele: poxa, mas para dizer isso, você não poderia dizer isso há um mês? Aí ele falou assim: não poderia dizer isso há um mês, porque há um mês eu comia bala. Então é interessante a gente poder perceber isso, né, para a gente poder, aquela questão lá da mulher adúltera. Por isso a gente traz, né, a continuidade dos temas evangélicos, né, para a gente poder conseguir perceber que uma coisa está ligada à outra. Não basta a gente trazer a luz do mundo para dentro de nós, a luz de Jesus, os ensinos de Jesus para dentro de nós, e querer usar esses ensinos passando para outras pessoas se a gente não consegue tentar praticar dentro de nós. Continua valendo de maneira muito forte o reconhece o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem dominar as suas más inclinações. Continua valendo que, para poder falar com alguma pessoa, eu preciso dar o exemplo. Eu preciso tentar fazer, pelo menos tentar fazer, me esforçar o máximo possível para fazer a minha parte. E trouxe também um terceiro exemplo, que é o exemplo do nosso companheiro Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Tá? É muito interessante a gente ver, né, todos esses exemplos. Por exemplo, o caso do gigante deitado é a questão da dificuldade motora dele, da imensa dificuldade motora dele. Mesmo com uma tremenda dificuldade motora, o tempo todo ele trabalha em favor dos nossos irmãos e humanidade, em favor de cada um de nós. A bandeira que é levantada o tempo todo é a bandeira interreligiosa. A bandeira que é levantada o tempo todo é a bandeira que Kardec levanta,
dizendo para a gente que toda religião que leva o homem ao caminho do bem é boa. Por exemplo, posso falar isso com toda tranquilidade. Me lembro de um caso de uma companheira que foi visitar, na época eu ainda trabalhador da Agremiação Espírita Francisco de Paula, agora estamos no Centro Espírita Jorge Niemeyer, e quando ela chega, ela diz assim, que eu estou com um problema, que eu estou querendo sair, porque ela é católica, não sei o quê, e ela trouxe um monte de dificuldades que ela estava tendo na Igreja Católica. E aí, dentro da conversa que nós tivemos, a gente falou para ela assim, pelo que nós estamos analisando, pelo que nós estamos verificando, as questões que você encontra lá são questões que você vai encontrar aqui. Por quê? Não são questões da Igreja Católica, são questões do homem, do ser humano. O ser humano, né, é a mesma coisa que o ser humano faz de errado num canto, ele vai fazer de errado no outro canto. Não é a questão da religião que está errada. O que está errado é o ser humano. É isso que a gente tem que deixar bastante claro. E aí, no caso, eu aconselhei a ela, falei para ela com toda tranquilidade. Né? Não pense em deixar de ser católica e passar a ser espírita, porque os seus pensamentos, as suas necessidades continuam sendo católicas. Então não adianta querer forçar a barra. Né? Se a pessoa, realmente não encontro mais respostas dentro de um determinado ensinamento e quer passar para um outro ensinamento, aí ok, não tem problema nenhum. Aí é claro que a gente vai dizer para a pessoa, não, tudo bem, seja bem-vindo, etc, etc, etc. Agora, se a pessoa vem porque está com problema lá, é melhor continuar lá. Porque se ela vai encontrar problemas lá, ela vai encontrar problemas aqui. Essa que é a grande realidade, porque os problemas, repito, são dos homens, não são das bandeiras religiosas. Então é muito importante a gente, dentro desses exemplos que a gente foi dando, da gente superar as dores, a gente superar as críticas, a gente superar as dificuldades e trabalhar dentro do caminho do bem. Né? Me lembro ainda, numa passagem muito interessante do Jerônimo Mendonça, ele conversando com Chico Xavier, ele vai se despedir do Chico Xavier, aí diz, muita paz para você, né? Muita paz, Chico. E aí o Chico diz para ele, para você também, muita paz, mas na verdade sem o Z. Né? Ele tira o Z da palavra paz e fica somente a palavra pá, para poder indicar para o Jerônimo Mendonça que, não obstante tetraplégico cego, ele precisava continuar a trabalhar em favor dos irmãos e humanidade. E aí, eu também vou recomendar aqui a leitura do capítulo 23 do livro Balizas de Luz, né, da nossa irmã Amélia Rodrigues, ainda a psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Luz do Mundo. Esse capítulo 23, Balizas de Luz, o que são balizas de luz? O que são as balizas? Eu me lembrei dessas balizas que a gente coloca, né, que as pessoas conseguem adquirir. Isso aqui é fácil de adquirir em vários lugares, né, em lojas e dentro da internet a gente consegue. Essas balizas que são usadas em jardins, né, que são balizas que utilizam a energia solar. E aí eu achei assim sensacional esse tipo de ideia. Por quê? Porque chega a determinado momento, né, e aí nós vamos novamente remeter o nosso pensamento ao início do nosso estudo, né, remeter o nosso pensamento àquela imagem dos girassóis, né, e aí nesse livro, né, ele vai contando, Amélia Rodrigues, melhor dizendo, vai nos relembrando, né, registros, né, de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, né, em que tem aquela passagem em que Pedro e João curam o coxo na entrada do templo, lá na Porta Formosa, né, e aí aquela resposta daquela palavra apoteótica, né, de Pedro, dizendo assim, né, o coxo está pedindo esmola, e aí Pedro vira para ele e diz assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tá? Isso está previsto lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. E aí é muito legal quando a gente vê isso, porque as pessoas todas entraram em polvorosa, como viram o coxo andando. Né? Todo mundo ficou, meu Deus, ficou aquele negócio. E foram analisar o milagre
e foram analisar quem fez o milagre. E aí Pedro, a Amélia Rodrigues descreve de maneira sensacional, né? Faz um discurso inflamado, faz um discurso maravilhoso, né? Maravilhoso o discurso que ele faz. Está lá dentro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. E aí ele faz esse discurso e ele encerra o discurso dizendo assim: ei, vocês, quem são vocês? Humanidade. Ei, humanidade, arrependei-vos do mal. Encetai, tá? Encetai, começai, desde agora, vida nova. E ainda diz assim, despertai. É pra gente, ei, se liga, né? Português do dia de hoje, século 21, se liga. Vamos nos ligar dentro dessa nossa transformação. Por quê? Porque se Jesus, em determinado momento, se colocou, eu sou a luz do mundo, é preciso nós nos recordarmos que num segundo momento, e esses registros estão lá no Evangelho de Mateus, dentro do Sermão do Monte, tá? Sermão do Monte, que está registrado dentro do Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, pois lá no capítulo 5, versículo 14 do Evangelho de Mateus, Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo. Da mesma maneira que ele em outro momento disse, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, num outro momento ele diz assim, vós sois a luz do mundo. E aí essa luz do mundo é comparada a quê? Comparada àquela baliza de luz. Aquela baliza de luz que eu coloquei ali no exemplo como sendo da energia solar. Ele nos doa a energia, ele nos doa todos os conteúdos que nós precisamos reter dentro de nós, trabalhar dentro de nós, para que nós possamos servir a nossa humanidade. E aí, é muito legal também que ele, logo a seguir, né, agora já dentro do capítulo 5, versículo 16, ele diz para a gente, brilhe a vossa luz. Mesmo que a nossa luz não seja com a intensidade da luz do sol, mesmo que a nossa luz seja equivalente à luz de uma baliza, né? Todo mundo que já viu essas balizas dentro de jardins sabe que a luz é uma luz pequenininha. É aquela mesma colocação que a gente tem quando a gente compara a nossa luminosidade à luz de uma lamparina, à luz de uma candeia, à luz de uma vela, mas que o Evangelho lembra a cada um de nós que mesmo sendo uma luz de uma vela, essa luz tem a capacidade, tem o potencial necessário para extinguir quilômetros de trevas. E isso é importante para nós, porque aí nós vamos retornar àquela imagem para a gente pegar e entender assim, ei você, humanidade, é verdade que muitos dos nossos irmãos e humanidade continuam voltados contra Jesus. A gente não está aqui para criticá-los. A gente não está aqui para atirar pedras. A gente está aqui para quê? Para pegar esses companheiros de caminho, da nossa caminhada, trazê-los para o nosso colo, trazê-los para perto de nós, abraçá-los, dar carinho, dar amor, dar amparo, fazer tudo o que for necessário, né? Como disse Maria, fazei tudo o que ele, Jesus, nos diz para fazer com relação aos nossos irmãos que estão em humanidade. Né? Então essa imagem aqui é uma imagem de uma companheira lá do Espírito Santo, né? Que eu achei a imagem assim, sensacional, porque ela mostra justamente os girassóis que não estão voltados para o sol, mas mostra que ela está voltada para o sol. Ela está voltada para Jesus, ela está voltada para a luz. E ela está fazendo, né, semanticamente, né, metaforicamente, ela está fazendo exatamente isso que a gente acabou de dizer. Ela está brilhando a sua luz, ela está mostrando e demonstrando que mesmo nós sendo uma luz pequena, nós conseguimos e nós sempre conseguiremos amparar e ajudar os nossos irmãos em humanidade. Então que essa referência de que Jesus é a luz do mundo sirva para cada um de nós como uma referência de comportamento, como uma referência de informações, de conteúdos
para nós jogarmos para dentro de nós e utilizarmos em favor dos nossos irmãos da humanidade. Nós chegamos assim ao término do nosso estudo. Queria me despedir desejando a todos que a paz do nosso Cristo Jesus se faça para todos nós. Muita luz, muita paz, tudo de melhor para todos nós. Beijo no coração de cada um de vocês. Luz do mundo, amor maior por toda a terra, por todos nós, vem do alto, derrama a paz e nos eleva ao Pai. Querido amigo, consolador, desvenda na terra ciência do amor e sempre comigo por onde eu for, transforma espinhos em hinos de amor. Luz do mundo, amor maior por toda a terra, por todos nós, vem do alto, derrama a paz e nos eleva ao Pai. Querido amigo, consolador, desvenda na terra ciência do amor e sempre comigo por onde eu for, transforma espinhos em hinos de amor. E é com o coração cheio de alegria, de esperança, renovado por esse ano que se inicia, que nós te agradecemos, Senhor. A nossa primeira reunião de 2025 se encerra agora, mas os nossos corações se mantêm vinculados pela certeza de que esse é apenas o início de mais uma jornada de autodescobrimento, mais uma jornada de autossuperação, mais uma jornada de transformação, aonde buscamos, Jesus, Mestre querido, o teu exemplo amoroso, transformador, esperançado. Jesus, fica conosco, auxilia-nos a compreender para que melhor possamos fazer uso
dos teus exemplos e da tua trajetória na terra. Que esse teu evangelho frutifique em nossos corações e que nós possamos, encerrando a reunião de hoje, permanecer contigo aonde quer que estejamos, agora e sempre. Graças a Deus. Candeia de luz, do alto irradia a luz de Jesus.